glória a Deus. Deus seja louvado. Mais uma oportunidade de estar aqui nos atos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fiquemos em pé. Nós vamos ouvir a palavra no Salmo 34. Salmos 34. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus que é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós possamos imaginar. Então, Salmos 34, versículo 15 em diante. Aleluia. Deus seja louvado. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos do espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aflições. Um tempo de aflições, um tempo de angústias, um tempo de dor. Parece que as pessoas estão sentindo muito isso ultimamente, não é? As aflições nós teremos, mas o Senhor nos livra de todas. Justos. Quem são os justos? Somos nós que cremos em Deus, que temos Jesus como nosso Salvador. Alguém cometeu injustiça contra ti? Sim, com certeza. Mas Deus é justo. Deus ouve os clamores. Deus está de ouvidos atentos para os justos. Quando Jesus esteve no meio de nós, Jesus teve uma vida calma, tranquila. Ele passou por muitas aflições, não é? Se o próprio Deus passou por aflições, quem somos nós para não passarmos? Não é mesmo? Jesus passou pelo deserto. Jesus sofreu. Jesus foi afligido. Jesus foi tentado. Na cruz, quando mataram ele, pregaram ele na cruz, ele gritou: Senhor, por que me abandonaste? Quando Jesus estava no Getsemane, orando, ele sentia uma angústia, ele sentia um aperto no peito, ele suou sangue. A aflição era tanta que ele suou sangue. Então imagina o que é suar sangue, o desespero, a aflição que Jesus estava passando. Porém, Jesus sabia o que ia acontecer. Ele estava sabendo. Mas o que ele disse? Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Afasta de mim esse cálice. Foi preciso que Jesus sofresse essas angústias. Foi preciso que Jesus sofresse as perseguições. Porque o próprio Jesus disse: teve bom ânimo, eu venci o mundo, então você também vai vencer. Mas quem quer tentar vencer sozinho, só que for assim no cocô, como diz, pode tirar o cavalo da chuva, porque ele não vai conseguir matar.
pensa que pode tudo, sozinho não, eu posso, eu consigo. De 2 anos para cá, o mundo sofreu uma pressão tão grande, uma aflição tão grande, e tinha gente desesperado, afligido, com medo de morrer, por causa dessa pandemia. E mesmo os crentes, né? Teve muitos crentes com medo de morrer, desesperados, né? Com medo de pegar doença, não sabia, não podia isso, não podia aquilo. Então eles ficavam aflitos e desesperados. Isso é falta de fé. Porque a pessoa que está firme com Deus, está firme na palavra de Deus, sempre ouvindo ali, ela vai ter fé, ela vai confiar em Deus, vai saber que ela vai fazer o melhor. Vamos estar livres de morrer? Não. Vai chegar uma hora, né? Com pandemia eu sei, com Covid eu não sei, pode ser de qualquer coisa, né? De repente dá um infarto, ninguém está livre. Só que nós precisamos estar preparados. Quem não se prepara para a morte, ela vai ficar aflita, ela vai ficar desesperada. Quando Abraão, ele já tinha seus mais de 90 anos, e ainda iria ser pai, Deus havia falado para ele, fez uma promessa para ele que ele iria ser a semente do povo de Deus. Mas, se fosse pensar na carne como homem, seria impossível, porque uma mulher idosa com mais de 80 anos poderia gerar um filho. Então, imagine a aflição de Abraão e de Sara, sabendo da promessa de Deus. Deus prometeu, só que eles não souberam esperar. Eles foram muito afoitos em querer resolver do próprio jeito. E aí, como eles resolveram do próprio jeito, não foi como Deus quis. Não é? Nós fazemos um plano, mas é só Deus que pode confirmar aquilo. Nós temos uma agenda, nós podemos marcar, vamos fazer isso, isso, isso. Só que Deus muda. Deus muda completamente. Nunca poderia imaginar que um dia, hoje eu chegando de Marília, desci na rodoviária ali, fiquei imaginando quem poderia assim, pensar que um dia estaria aqui em Tupã, né, pregando, falando de Deus, falando de Jesus Cristo, me converti, já fiz. 5 anos que eu me batizei, tudo para a glória de Jesus. Minha vida, eu tinha um plano há 30 anos atrás. O plano nosso, de todo casal, é ter filhos. Só que Deus tem outros planos. E a gente começa a tentar fazer do nosso jeito. E quando fazemos do nosso jeito, está errado. Então, quando Sara resolveu entregar sua serva para que gerasse um filho para Abraão, nasceu Ismael. E depois chegou uma época que a própria Sara não aguentava mais a serva dela. Aí o que ela fez? Mandou embora. Né? E aí, quando ela mandou embora a sua serva com o filho, ela ficou angustiada. Sara ficou aliviada por ter mandado embora, mas Agar não ficou. Porque Agar não tinha para onde ir, estava no deserto, ela era egípcia, e aí estava ela e o filho dela. Só que como Deus não desampara os seus, Deus ouviu o clamor da criança.
E aí, aquela mulher que estava aflita foi salva por Deus. E ela acabou voltando, mas não deu certo mesmo, porque depois, quando Sara teve seu filho, né, gerado no seu próprio ventre, Isaac, não se dava bem os filhos uma da outra. Então Sara pediu para que mandasse embora. E Abraão ficava ali no meio, né? O que eu faço? Aí Deus falou, não, manda embora, faz como Sara está falando. Então eu também vou fazer ele do meu povo. Ficaram dois povos, mas Deus não abandonou a si mesmo. Então na aflição, na angústia, foi quem que socorreu? Deus. As pessoas, quando elas ficam aflitas, desesperadas, para onde elas correm? Muitos não vão para Deus. Elas vão para o bar, né? Vão para tomar uma, vai usar drogas, prefere desabafar nas redes sociais. Aí fala com alguém pensando que é amigo, não é? Aí vira aquele isso, né? Em vez de ajudar, piora mais a situação, né? Então, na hora da angústia, na hora da depressão, na hora do socorro que você precisa é fazer o quê? Orar a Deus. O que Jesus fazia? Jesus que esteve no meio de nós, Jesus era Deus. O próprio Deus orando. Então, antes de Jesus, o povo não era acostumado a orar, porque eles usavam os sacerdotes para expiação dos pecados, né? Sacrificavam animais. Aí, quando Deus mandou o seu próprio filho como expiação para morrer como um cordeiro, para salvar, curar, nos libertar dos nossos pecados, ele mandou Jesus. E o próprio Jesus orava e ensinou os seus apóstolos, seus discípulos a orar. Quando José, o filho preferido de Jacó, estava tudo bem com ele, aí ele começou a contar seus sonhos. Os irmãos começaram a ficar com inveja dele e viram que o pai gostava mais dele, deu uma túnica nova para ele. Os filhos não concordaram, falaram, mas pô, vai querer tomar o nosso lugar? Então o que eles fizeram? Venderam José como escravo e mandaram para o Egito. Então imagine a aflição de José, que vivia com o pai, com a família unida, de repente ser um escravo numa terra estrangeira. Só que os propósitos de Deus são diferentes dos nossos. Se fôssemos olhar na carne, nós íamos falar, nossa, né, que desgraça aconteceu com José. Imagine um povo escolhido de Deus, que Jacó, que foi o escolhido ali, depois um dos seus filhos iam ser usados para que Deus cumprisse a promessa. Mas para cumprir essa promessa ele tinha que passar por aflições. Então José, ele ficou escravo 13 anos. Porque quando ele foi comprado para trabalhar com Potifar, ele foi usado ali para fazer a contabilidade da casa. Então, por causa de José, Potifar prosperava. Potifar acreditava em outros deuses, mas mesmo assim Deus abençoava. E aí, a mulher de Potifar seduziu José, não aceitou, a mulher denunciou ele para assédio, e aí ele foi preso. Aí acabou de novo aquela regalia que ele tinha, né? E ficou na cadeia. Só que lá na cadeia ele também ajudou outras pessoas.
E aí, o que aconteceu com José? Ele perdeu a fé? Ele se desesperou? Não. Ele continuou crendo no Deus vivo. Ele continuou crendo em Deus. Ele tinha fé, ele tinha esperança que Deus tiraria ele daquela situação. Foi quando Deus deu o dom de interpretar sonhos para José. José interpretou os sonhos do faraó e o faraó o colocou como governador de todo o Egito. Então, José ficou como sendo o segundo mais importante. Só abaixo dele, acima dele seria o faraó. Então, aquela aflição, aquele desespero, aquele sofrimento que ele passou durante a vida dele foi compensado pela glória de Deus na vida dele. E como que Deus precisou de José? Porque quando teve a fome, a seca, 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca. Foi quando Deus usou José para trazer a sua família para o Egito e poder salvar aquele povo. E quando morreu aquele faraó, que José não ficou mais conhecido ali, o povo de Israel começou a crescer e acabaram virando escravos. Eles viraram escravos do povo do Egito. E aí foi mais uma aflição. Essa aflição durou quanto tempo? Mais de 400 anos. Então você imagina, a gente acha que às vezes 20 anos é muito, 30, 50, 70, imagine 400 anos sendo afligidos por dores, angústias. E Deus ouviu o clamor, porque Deus ouve os justos. Deus ouve o clamor. O que nós fazemos aqui quando nós chegamos ao culto? Nós vamos orar, clamar a Deus. E Deus ouve os nossos clamores. Deus que está lá nos céus, Ele ouve. Muitas vezes Ele nos atende. As pessoas se esquecem de orar. As pessoas acham que a oração é uma coisa que você só usa na hora de emergência, só na hora da necessidade, na hora da aflição, na hora do desespero. Aí eu lembro de Deus, eu vou lá, vou orar. Aí quando a pessoa não é atendida, aí ela já não estava muito ali firme com Deus, aí que ela acaba desistindo de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim. Então as pessoas pensam, porque eu sou crente, porque eu estou firme com Deus, não vai me acontecer mais nada. Eu não vou ter aflições, eu não vou ter dores, eu não vou passar por perseguição, não vou ter lutas. É mentira. Isso é mentira do diabo. Satanás quer que você se desvie do caminho de Deus. E quando começar a vir as lutas, as perseguições, as brigas, você pode saber, porque é o inimigo que está ali tramando contra a sua vida, para que você desista daquilo que Deus preparou para você. O diabo que começa. Ele sabe que você é amado de Deus, que você é escolhido do Senhor, você é um vaso escolhido do Senhor. Então o que Satanás vai fazer? Ele vai fazer de tudo para te desviar daquele caminho. Então ele vai colocar brigas na sua família, vai colocar coisas erradas para que você vá lá e faça. Ele vai colocar tentações para que você faça, para se desviar do caminho que Deus tem para você. É o deserto que nós iremos passar. Quando Elias ele esteve com Jezabel era terrível. Então ele pediu, ela queria que matasse Elias, porque Elias conseguiu eliminar mais de 400 profetas de Baal. Então
Então foi o Deus Todo-Poderoso que eliminou eles. O Deus de Elias, o Deus de Jacó, Israel. Aí, depois que ele lutou, matou os profetas, ele ficou com medo, ele ficou afligido. Aí o que ele fez? Ele foi para a caverna, ficou lá dentro porque ele aceitou a Deus demais. Aí foi quando Deus mandou um anjo para ele, falou para ele: levanta, porque o caminho é longo. Aí o anjo deixou o pão para ele, água. Ele estava desanimado. Ele desanimou de uma forma que não queria mais nem viver. Mas essa angústia, essa aflição passou graças a Deus, que sempre esteve do lado dele. Então nós temos que pensar quando passarmos por certas situações. Não murmurar, não reclamar. Nós pedirmos forças para Deus, para a gente continuar. É fácil? Não. É difícil? É. Parece que quando você pensa que está saindo de uma coisa, aparece outra. Aí você pensa: ai, essa coisa acabou. Nossa, agora não, daqui a pouco já acontece outra luta. Mas essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. É Deus que luta por você. Então, quando nós estamos angustiados, não podemos nos entregar, não podemos acabar, chorar. Pode, é bom chorar, desabafar, né? Se preciso for gritar, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor sempre vem a alegria. Jesus é a alegria na hora da angústia. Jesus é a luz na hora da escuridão. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, eu não sei por Ele. Quando as pessoas estão em certas situações, elas não querem aceitar. Elas não querem. Né? A pessoa fica desesperada. Né? Tem gente que quando sabe que tem uma doença grave, nossa, entra em desespero, desmaia. Então, nós temos que nos colocar diante de Deus e falar para Ele: Deus, estou em Suas mãos. Cumpra-se a Sua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É o que nós oramos no Pai Nosso. Então, as pessoas pedem na oração para que seja feita a vontade de Deus. Só que quando é para ser feita, não aceita. Tem que aceitar. Se Deus tem propósito na sua vida, espere, aguarde, confie. Vai chegar. Essa luta vai passar, esse deserto vai passar. Vai chegar a hora em que você vai glorificar a Deus e dizer que tudo aquilo que passou foi apenas lição. Então, quando Deus deixou José no deserto, então foi para aprimorar ele, porque depois ele acabou sendo usado como governador. Para ele ser governador, ele precisava de um monte de coisa, e foi Deus que deu sabedoria para ele. Ele aprendeu no deserto, na hora da luta, foi ali que ele aprendeu. Nós temos que ter a segurança somente em Deus. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida te quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. A luta é difícil, está difícil a caminhada. Segura na mão de Deus e vai. Deus está ao teu lado. Ele sempre esteve. Ele segura na tua mão. Muitas vezes Ele te carrega no colo. As horas
de você para te proteger. Porque a nossa luta é espiritual. A sua luta não é contra o irmão, contra alguém da família, a luta é espiritual. Porque Satanás, ele coloca as pessoas uma contra as outras para desfazer aquilo que Deus fez. O que Deus fez na sua vida, Ele vai continuar fazendo, dando bênção, amor, saúde, paz, prosperidade, união. Precisamos ter união. A nossa igreja precisa estar firmada, um no outro, um ajudando o outro, principalmente em oração, né? Enquanto um cai, o outro cai orando, a hora que o outro cai, o outro cai lá também, um ajudando o outro. E aí Satanás fica furioso, porque ele vê que está dando certo, ele vê que estamos ficando unidos, que está tendo mais amor. Nós precisamos ter paz. A paz que excede todo entendimento, nós só teremos em Jesus. Só Jesus pode te dar essa paz. Só Jesus pode te dar o que você está precisando. Tem gente que fala assim: nossa, eu tenho um vazio dentro de mim. Eu tenho uma tristeza, um vazio. Você precisa preencher esse vazio com Jesus. Encha-se com o Espírito Santo de Deus. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser feliz, você vai ficar bem, você vai trazer alegria às pessoas por onde você for, porque você vai transmitir a luz de Jesus para essas pessoas. As pessoas vão perceber isso em você. Elas vão até perguntar: o que está acontecendo? Já perguntaram isso para mim: nossa, mas você está tão diferente. Nossa, ela ficou perguntando insistindo. Eu falei assim: eu tenho Jesus dentro do meu coração. Eu só posso dizer isso. O que eu tenho? Eu não tenho. Eu posso dar dinheiro? Se eu assim posso ficar distribuindo dinheiro? Não. O que eu posso dar? O amor de Jesus para as pessoas. Eu posso levar o amor, a compreensão. Eu sou todo ouvidos para essa pessoa que precisar. Mas é em nome de Jesus que eu estou ali. Nós temos que estar prontos para que Deus nos use. Mas diante de muita luta e das aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Davi que fez esses salmos, imagine quantas angústias ele passou, ele sendo perseguido para ser morto pelo próprio rei Saul, quantas angústias, tendo que se fingir de louco para o inimigo dele. Então, Davi matou o judeu de Golias. Só que quando ele foi pedir abrigo do próprio reino de que ele tinha matado, ele ficou com medo. Então, nós sabemos, medo é normal, mas não pode ter aquele medo exagerado. Nós temos que ter confiança, fé em Jesus Cristo, que é o nosso único Salvador. Amém? Glória a Deus. Que seja louvado. Que a face do Senhor se volte para vós e te dê a paz que você precisa. Amém? Glória a Deus. Que seja louvado.